Oi, 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 pessoal, boa noite. Nossa, acho que a música tá muito alta. Tudo bem com vocês? Como passaram a semana? Vamos ver se a nossa convidada já tá aí, o Fabiano Salgado. Deixa eu chamar o pessoalzinho aqui, né, que é de praxe, a gente mandar alguns aviãozinhos. Vamos lembrar o pessoal da live. Vou lembrar o pessoal que vai começar a nossa live com a Fabizinha, falando diretamente de Jundiaí. Olá, galera. Vamos entrar aqui. É muita gente para convidar. Ai, ai. Essa sexta-feira aí. E aí? Estão preparados para a night? Ou vão ficar resguardadinhos em casa, hein? Pandemia não tá pra brincadeira não, hein, galera? Tá foda o negócio, viu? Hoje, né, aqui na Bodessa perdemos o Cainho e morreu novo pra caramba. Mais um que se vai com essa doença infame, né? Meus sentimentos à família e a todos os amigos dele. Ai, ai, ai. Vamos ver se a Fabi já tá aí. Deixa eu ver. Tá bom, né? Deixa eu ver, gente. Boa noite, Ju. A Ju já tá aí. Boa noite, lindona. Sextou com elas. Isso mesmo, meu bem. Deixa eu ver se a Fabi já tá aqui. Ah, tá. Caso que o estúdio lá tá ocupado também. Ele dizia hoje também tá fazendo uma live lá. Ah, boa noite. Oi, Ilê Sheila. ficou... Oi, meu amor. Tudo bem com você? Tudo bem, querida? Menina, que Quase que delícia atrasa a live participar aqui, aqui. menina. Tava me acertando aqui com o meu filtro, com as minhas coisas. Quase que eu atraso tudo aqui. Não Mas tem deu tempo. problema. Ah, E você, tá tudo bem? tá tudo bem, graças a Deus, por aqui. Quero agradecer, quero aproveitar e agradecer seu convite, viu? Obrigado por você ter me dado essa oportunidade para a gente conversar um pouquinho, né? Sobre a psicologia, ainda mais nesse período de pandemia, né, menina? Como você estava comentando aí. Pois é, A né? Ainda Ju aí, mais a assim, Ju, essa live hoje é para as mamães, né? É é para para as as mamães mamães. que já não estão aguentando mais as crianças em casa, porque a Fabiana ela é formada em psicologia, mas ela é especializada na psicologia infantil, né? E é bom para ajudar nós, professoras também, né? Pedagogas, a hora que voltar presencial, que não vai ser fácil, né? Vai ter que ser uma semana só para eles conversarem, porque criançada já está mais de um ano em casa, está deixando todo mundo doido, então imagina a gente como vai ficar depois, né? Uhum, Então, e aí, exato. Fabi, vamos falar um pouquinho mais do seu trabalho, no que consiste, né? Ah, Quais os tipos de casos mais frequentes que você atende? O que tem uhum. passado mais pelo seu consultório? Se piorou depois da pandemia? Ou tem se mantido no mesmo ritmo? Como é que está Tá. sendo agora? O mesmo ritmo não, viu? Muito pelo contrário, né? A gente está tendo um aumento aí crescente dessa demanda, né? Dos pais procurarem o atendimento aí para as crianças e adolescentes, porque eu também atendo os adolescentes, né? Os meus Ah, adolescentes, legal, não você são quer já as que pessoas aqui já, ó, que eu conheço. Atendo os adolescentes e faço também orientação para pais, né? Então, Uhum. assim, realmente hoje está tendo uma procura maior, principalmente para casos de ansiedade, né? Depressão também está surgindo bastante, vem crescendo aí a demanda, mas muito mais para ansiedade, né? Então, os pais vêm se queixando bastante de criança que está tendo dificuldade para dormir, está tendo dificuldade em relação a essa questão do novo formato aí do online, né? Nas escolas. Uhum. Então, as crianças não querem, né? Ficar nas aulas, não quer ligar a câmera. Eu acho que é
um dos grandes, uma das grandes queixas aí, principalmente dos adolescentes, é ter que ligar a câmera para poder falar, né, diante ali do professor. Então, assim, tá tendo bastante demanda em relação a esse aspecto da ansiedade. E o que eu estou achando bem até interessante, Sheila, que assim, os pais estão cada vez mais se conscientizando da importância, né, do acompanhamento terapêutico, né? Coisa que alguns anos atrás, né, as pessoas né, não tinham tanto essa consciência, né? E hoje, cada vez mais, as pessoas já estão tendo um conhecimento maior e vê que a psicologia está aí para poder ajudar, né? E não só ajudar, mas também prevenir problemas futuros, que é a nossa grande preocupação hoje, né? Evitar que Porque também essas antigamente, crianças, né, esses Fabi, a nossa jovens psicologia adoeçam. se chamava Havaianas, né? Então, ou você fazia ou você fazia, não tinha muita conversa, né? Vai eu, em época de pandemia, se tivesse, na minha época, graças a Deus, não teve, não querer fazer as coisas. Porque eu estou do lado de cá, eu sou a professora, eu sei É como é que verdade. é. Criança no meio da aula ficar, ô pro, isso 5 anos. Já vai Tá. acabar? É que eu tenho um compromisso daqui a pouco, meu amiguinho, não sei o que. Ah, seu compromisso é muito importante, mais importante do que a aula que eu estou dando aqui agora, sabe? Então, assim, eles não têm muita paciência, muita atenção. Os adolescentes, eu sei que eu tenho um dentro de casa e é muito difícil mesmo, Verdade. tanto que eu deleguei para o pai dele. Falei, não, eu já tenho que dar conta de 2 escolas, você vai dar conta, porque senão eu estava enlouquecendo também com muita ansiedade. Deixa eu falar uma boa noite aqui pro pessoal que entrou. Eu vi que a Isso Fer é que eu Vassoura tá falei por aqui. aí, a Fabiana A Cruz, Fer. Fer Haddad. Fiquem aí, mamães, fiquem aí, porque essa Isso. live hoje é pra gente desabafar. Tanto vocês, Aham. mães, quanto nós, professoras, né? Isso. E Estamos coitada aqui da para isso. Fabiana, psicóloga, que vai ter que ouvir isso. Tá Não todo tem mundo ficando problema. louco. Carol, boa noite, Carol. A Tá Carol. todo mundo ficando louco. E, Uhum. olha, sinceramente, eu mesmo aumentei a dosagem dos meus ansiolíticos, né? Porque Aham. não é fácil nem para o professor, né? Porque para gente, para Eu quem pensa que a gente imagino. está em casa de boa, não tá, né? Não tá porque aumentou o trabalho. E aí a gente fica naquela, a gente não sabe mais qual que é a nossa hora de cuidar da nossa casa, do nosso filho, do nosso trabalho, cuidar da gente, porque tudo se mistura. E assim, eu não consigo delimitar um horário para atender um pai e uma mãe, porque eu sei que o pai e a mãe, talvez no outro horário, estavam trabalhando, entendeu? Então você não tem mais vida própria e vive em função do celular, né? É isso que está me deixando enlouquecida. Imagine as crianças. Só que as crianças, assim, é uma questão de regra. Eu estou falando que eu estou do lado de cá, eu como professora, a gente está tentando fazer o máximo para facilitar a vida dos pais que não têm o conhecimento didático para passar o ensinamento para a criança e das crianças. É o mínimo que se exige, né? Não sei em condições de escola particular, mas é o que a gente acha que os pais dão conta. E é a única obrigação que a criança ou o adolescente tem na vida, gente, é estudar. E ainda não querer fazer isso, né, diante de uma situação dessa, vocês não pensam que é só porque está a pandemia, eles estão em casa, que é assim. Não, na escola também é assim, né? Uhum. Então, os pais estão vendo a realidade, que quando a mãe, né, a professora chama o pai e a mãe lá, não é à toa. É que agora eles estão sentindo na pele o que o filho faz com o professor. E não é um, né? São 30 Exato. dentro de uma sala, né? Então é Exatamente. complicado. Exatamente. Isso eu falo bastante com os pais também no consultório, porque assim, depois dessa mudança toda do home office, né, que a gente teve que se adaptar aí, né, a fazer tudo em casa, né, cozinhar, cuidar dos filhos, dar aula, trabalhar, enfim, né? Então, a gente teve que aprender aí a se adaptar nesse novo formato, né? Então eu falo, os pais agora estão conseguindo acessar mais de perto, né? Como que é o processo em relação à escola? Porque até então na sala de aula eles não tinham, né, esse acompanhamento e hoje não. E a gente percebe, Sheila, que os pais estão cada vez mais conscientes de algumas dificuldades dos filhos, coisa que antes eles não observavam, né?
Então, em casa, eles, por estar mais né, acompanhando mais de perto, eles estão conseguindo observar, né, dificuldades. Então, por exemplo, essa questão da atenção, né, o vídeo, né? Então, ligar a câmera, não quer ligar a câmera. E tem criança que é tímida, né? Não gosta dessa exposição toda, né? De falar na frente da câmera, não gosta. Pessoalmente, até ok lá na sala de aula, mas na câmera não gosta. Tem gente que fica desconfortável, né? Então, eu vejo que com a pandemia, né, os pais começaram a acessar, né, coisas que antes eles não tinham a mínima noção. E que acho que acabava sobrando mais para o professor, né? Porque os Não, pais tudo não sobra tinham. pro professor. Porque os pais não tinham Tudo. essa noção, né? E hoje eles estão começando a ter mais. Tanto que até a gente orienta bastante nessa questão da escola, né? Porque tem bastante queixa, o Sheila, em relação à questão das crianças não prestarem atenção, ficarem mexendo no celular. Tem criança que enquanto tá na aula, tá no edredom, né? Tá na cama lá. Nem levanta da cama, não quer ligar a câmera. E aí os pais ficam assim, enfurecidos, falam, meu Deus, mas que situação, meu filho, né? Não quer levantar, quer assistir a aula na cama. Então aí o que a gente fala? Dos pais sempre estar ajudando as crianças a organizar uma rotina, né? Então, levantar um pouquinho mais cedo, né? Tomar um café, se for o caso ou não, preparar um local, né? Então, uma mesa. A gente sabe que na cama até a gente, né? Chega uma hora a gente vai dormir, né? Imagina, eu tô no meu ambiente Sim, ali, né? sim. Na cama é gostoso. Então, a gente também tem que ajudar, até as crianças menores, a gente tem que ajudar a preparar o ambiente. Então, levantar um pouquinho mais cedo, preparar um local ali onde ele possa, então, acomodar o computador, né? E tá sempre, gente, supervisionando, né? Eu vejo que tem pais, às vezes, deixam a criança lá no quarto e vai fazer outras coisas, né? Que tem que adiantar, né? Não sei, vai limpar a casa, vai fazer o trabalho. E a gente fala que até com os adolescentes, a gente sempre tem que estar supervisionando, tá? Não é aquela monitoria ali cerrada, não é isso, né? Ficar ali de plantão, que nem guarda, não. Mas está sempre acompanhando, ver se a criança está ali assistindo ou não, como é que está sendo a aula. Tem que estar sempre dando uma olhada. Então, eu falo que esse momento das aulas é importante que os pais estejam por perto, né? Eu sei que, às vezes, não é a nossa realidade, né? A realidade de todos. Existem pais que não conseguem, né? Mas o ideal, se a gente for falar aqui de um ideal, seria os pais estarem sempre acompanhando, né? Porque, assim, Sheila, um grande agravante aí, em relação, principalmente nesse aspecto da falta da atenção, que a criança se distrai muito fácil, é porque ela está num ambiente que não foi feito para estudar, né? O ambiente de casa não é feito para estudar, né? A gente tem o nosso quarto ali, a cozinha. Então, assim, são muitos distratores, são muitos estímulos que fazem a gente se distrair facilmente, né? Então, é quase que inevitável que a criança, ela vai se distrair em algum momento, né? E fora que, eu não sei, você também trabalha bastante no online, você também deve ter essa noção. Mas, por exemplo, quando eu atendo, né, numa certa frequência, os atendimentos no online, menina, eu fico exausta. No final do dia, eu fico exausta. Por quê? Porque a tela, ela cansa a gente, né? Imagina uma criança pequena, né, de ter que ficar ali constantemente exposta à tela. E, às vezes, essa exposição não é só no aspecto da escola, mas no aspecto do lazer, né? Às vezes ela joga no computador, ela vê TV ali, ela faz tudo ali no celular. Então, é muita exposição. Então, a gente fala que chega uma hora que o cérebro, ele desliga, né? Ele fala, pera, chega, não aguento. E aí é nessa hora que a criança, ela acaba entrando nessa flutuação da atenção, né? Ela acaba tendo aí essa desatenção, ela dispersa muito mais fácil, né? Mas eu Eu vejo que essa percebo questão... isso Pode falar. mais com os adolescentes, né? No caso, meu filho, meu sobrinho, essa dispersão. Eu Tá. fico o dia inteiro no celular vendo coisas necessárias, só besteira, nada que vai acrescentar na vida, mas para aula não tem saco. Já no meu caso, que eu sou educação infantil, no Jardim 2, as crianças têm 5 anos, graças a Deus, assim, está sendo uma sala muito abençoada. Porque eles Que não bom. vê a hora do dia da aula síncrona, que a gente faz uma vez por semana, toda terça-feira. Tá. E eles adoram a aula, os pais acompanham, sabe?
Não é 100% da sala que participa, porque infelizmente nem todos têm o acesso à internet ou alguém em casa que saiba mexer no aplicativo lá. Mas, assim, pelo menos o que eu percebo das minhas crianças, eles estão morrendo de vontade de voltar para a escola. Adoro a aula, assim, porque é o contato que ele tem com a professora, sabe? Até eles são até muito carinhosos, atenciosos. Então, assim, para mim tem sido um momento prazeroso com eles, porque eles estão com saudade da escola e a educação infantil ainda é o lúdico. Por mais que a gente dê atividade, eles têm hora para brincar, têm hora para ir para o parque, Sim. para, né, os amiguinhos. E na escola também, eles também não conseguem prender a atenção muito tempo em nada, né? Essa Exato. geração de hoje em dia não é porque está em casa, independente de estar em casa ou na escola, né? Você tem que ter o tempo certo de atividade. Você vê, eles ficam, por exemplo, 4 horas na escola, né? Educação infantil que eu dou aula lá, eles ficam da 1 às 5. Tá. De atividade mesmo, a gente trabalhando ali, no máximo meia hora, 1 hora, no máximo, assim. Porque tem a O tempo é rotina que a gente curto. faz no dia, né? Que é cantar, lembrar o alfabeto, números, as coisas, calendário, até isso aí deu meia hora. A atividade mesmo é 20, 30 minutos. Aí vai pro lanche, aí tem a aula de arte e movimento, que é outro tipo de atividade, que já muda, né? Ou vai brincar lá fora, vai fazer algum tipo de arte. Aí tem o parque, eles têm outras coisas para fazer. Isso muda quando chega no fundamental. Que aí o fundamental é diferente, né? É mais tempo sentado, mais tempo de fazer mais atividade. Sim. Então, para a educação infantil, ainda é prazeroso para eles irem para a escola. Eles Tá. ainda têm aquela coisa, o professor ainda é o ídolo, sabe? É tudo. Mas, assim, é claro que a gente já começa um processo de letramento, os pais têm dificuldade. E quem tem a didática de Tá. ensinar somos nós, não os pais, né? Então, assim, a gente entende tudo isso, mas é bem complicado, viu? Eu acho que as crianças pequenas sofrem menos do que os adolescentes, tá? Tá mais difícil o pessoal do fundamental mesmo. O pessoal do fundamental, e é o que menos tem adesão. Olha que coisa. Eu conversei hoje com uma professora do Fundamental, que ela fala que da sala dela, de 30 crianças, no máximo 10 participam. E é Olha. uma fase super importante, fundamental. Não que a educação infantil não seja, entendeu? Mas os pais também não querem ter essa responsabilidade, gente. Eu não sei o que está acontecendo. E isso não é questão só de pandemia, é sempre. Tendo pandemia ou não, a participação do pai com a escola tem que estar ali, ó, o tempo todo. Você tem que estar Junto, né? olhando as atividades do seu filho, independente de pandemia ou não. Desculpa, é o desabafo da professora, tá, gente? Então, Claro. hashtag Mas é fica a verdade. dica. Já Não deixa a é? dica aí, pessoal. Mas é isso mesmo. Hashtag fica a dica, por favor. Né? Porque não adianta falar, eu não dou conta, eu não estudei para ser professora, tá. Ninguém imaginava que ia acontecer essa situação. Nós sabemos que não estudou, mas já que aconteceu, e infelizmente agora a aglomeração é impossível, porque está botando em risco a saúde de todo mundo, vamos colaborar, né? E aí é bom que vai ver de perto o filho que tem, que muitas vezes esses pais não enxergavam o filho que eles tinham. Quem enxerga de verdade são os professores, né? Que é o que passa mais tempo com eles na escola acordado, né? né? Exatamente. É a Tá ali. gente que a gente acaba sendo pai, mãe, psicólogo, médico, enfermeiro, tudo, né? Tudo. E aí os pais agora acordaram para a realidade, né? Porque não tem mais aquele tempo que ele vai ter longe da criança porque ele está na escola, né? E aí às vezes a criança chega cansada, mal, toma um banho, janta, já vai dormir. Então tem muito aquele tempo de interação. Então agora eu acho que serviu também para o pai conhecer o próprio filho, né? Eles se autoconhecerem, né? Isso que eu ia falar, né? A gente fala bastante dos pontos negativos da pandemia, né? Com certeza, são diversos, tá? Mas eu acho que também tem o seu lado bom, teve o seu lado positivo, né? Então, por exemplo, nessa questão da integração da família, né? Dos pais estarem mais presentes, mais em contato com as crianças. Eu achei que melhorou muito, coisa que antes da pandemia não tinha isso. Né? Os Sim. pais não tinha tanto esse contato, né?
ali com a criança. A gente sempre fala, né, do quanto é importante de fortalecer o vínculo, então, de estar sempre acompanhando, fazer uma coisa com a criança, assistir uma TV, sei lá, o que for, um jogo, né? Mas estar ali em contato com a criança, né? E eu percebo que agora, com a pandemia, como todo mundo teve que ficar no mesmo ambiente ali, não teve muito jeito, né? As famílias acabaram se aproximando muito mais, né? E eu achei isso um ponto positivo. No meu modo de ver, eu achei um ponto positivo, né, em relação a essa questão da pandemia, né? Mas a gente sabe que assim, né, Sheila, a pandemia, ela tem sim, claro, seus pontos negativos. Por quê? Porque ela mudou com a nossa rotina, né? A gente nunca vivenciou nada parecido na nossa vida, né? E de repente foi retirado muitas coisas da gente. Foi retirado a escola, foi retirado o aspecto social, a gente não pode ter contato com os amiguinhos, né? Então, imagine para as crianças isso, para crianças pequenas. Eu vejo assim, elas não entendem, né? Mas eu percebo que elas acabam sofrendo mais por não entender, né? Por que às vezes não pode abraçar o coleguinha, não pode abraçar a amiguinha, né? Eu vejo isso também até no consultório, né? Eu, particularmente, eu adoro ter esse contato físico, né? Eu sou muito contato, né? Eu gosto de pegar, assim. E eles querem me abraçar e eu falo, não pode. Menina do céu, me dá uma dor no coração. Exatamente, eu como professora também. E você imagina, eu acho, vou aproveitar e fazer meu protesto aqui. É um Claro. absurdo os prefeitos quererem que as creches, crianças de 0 a 3 anos, voltem para a creche. Tudo bem que tem todo um contexto aí, que tem a promotora que fala que muitos estão sofrendo violência na família, a gente entende. Mas como que a gente vai falar para a criança o dia inteiro? Não. Não Então, toca no seu amiguinho, não pega esse brinquedo, é só com o seu que você vai brincar, não sai dessa cadeirinha, não. Criança não para 5 segundos, gente. Você, o que você vai fazer? Mandar para a escola para quê? Para a criança sofrer? Porque ela não vai poder ter contato com os outros. Vão estar sim. junto, sabe? E aí tá correndo mais risco ainda, porque, né, eles não foram vacinados. Eu, como professora, não fui ainda porque eu não tenho a idade, né? Então, o pessoal acha que as pessoas tudo foi vacinada, não foi. E aí tá essa loucura, sabe? Porque tem a pressão, sim, dos pais, das famílias, tem a pressão política, mas não dá para imaginar a criança de 2, 3 anos ficar ali paralisada dentro da escola ou brincando. Eles não são assim, gente. Eles Tem são como, né? afetivos, eles são carinhosos. Imagina a criança chorar e você não poder apagar. Então, Tá lá com o Face Shield, com máscaras, tá parecendo um monstro, né? Um alienígena, e a criança já, né? Não vai ter que se readaptar a todo o coisa da escola e você não poder tocar, não poder. É um absurdo, é um absurdo. E assim, ai, olha, eu vou ficar até quieta, senão eu acabo falando até besteira. mas Então, eu concordo com você. A gente sabe que quanto menor a criança, né, ela tem uma necessidade maior de explorar o ambiente dela e ela sim, explora como? Mexendo, tocando, não tem como, né? Tem pai que fala assim, ah, mas meu filho tá me desafiando, né? Meu filho olha para mim e tá... Gente, às vezes a criança de 2, 3 anos, ela não tá desafiando, ela não tem nem essa consciência ainda, né? Ela tá explorando, né? Ela tá explorando o ambiente aprendendo, dela. explorando, é assim que ela aprende, é Aprendendo, tocando, é é mexendo, é colocando na tocando. boca, Exatamente entendeu? Que é o que eles mais fazem, porque está na fase oral. Olha o grau isso. de contaminação, e eles não podem usar E eles não podem. máscara. Exatamente, Você exatamente. imagina? Aí mesmo que vá lá, aí tem mãe que dá uma despertinha, né? Aí ele tá com a coriza, aí vai deixar lá, e não pode ficar, imagina, a coriza como. É cabível, não dá. Não dá. Não é que o professor não quer, a gente conhece a realidade. E as creches não são arejadas, a gente não vai poder ir para o parque. O que a criança vai fazer na creche? Passar raiva só. Vai chorar e nunca mais vai querer aparecer de novo. Não é isso que vai acontecer. Mas é aquela condição, os pais também, alguns pais, né? Não são todos, mas tem pais que preferem que acabe levando para a creche, para eles também terem o tempo deles, né? Porque assim, Sheila, o que eu vejo no consultório, isso eu vou falar de um modo bem geral, tá? Tá todo mundo à flor da pele.
as pessoas estão mais intolerantes, estão mais impacientes, sabe? Ninguém tem mais paciência com nada. Tá todo mundo mais estressado, né? E por quê? Por conta dessa condição que a gente está, né? A gente ainda está numa pandemia, gente. Por mais que a gente está voltando aí aos pouquinhos a sair e tal, mas a gente está numa pandemia, né? E a pandemia, o que que acontece? Ela gera na gente uma sensação de imprevisibilidade, né? Por quê? Porque a gente não sabe até quando vai tudo isso. A gente não sabe até quando vai. Se alguém chegasse para a gente e falasse assim, olha, dezembro tá tudo tranquilo, vamos voltar à vida normal. Se alguém colocasse uma data para a gente teria essa sensação de previsibilidade. A sensação de imprevisibilidade, ela gera ansiedade nas pessoas, porque as pessoas não sabem o que vai acontecer ainda, não sabem ainda o que está por acontecer. Então, essa sensação também faz com que as pessoas acabem ficando mais vulneráveis, mais instáveis. Então, os pais às vezes falam, mas meu filho está muito ansioso, está muito irritado. Mas aí você vai conversar com a família e você vai ver que a família também está assim. Né? Por isso que eu falo, a família é um reflexo. Então, assim, a criança, ela é que nem uma esponjinha. Ela capta tudo que está no ambiente dela. Então, se os pais estão mais estressados, mais intolerantes, impacientes, é quase fato que a criança vai acabar agindo da mesma forma. E vou falar para você, vou saber. Eu tô nesse estresse desde a última eleição para presidente, quando eu vi que aquele jumento, me desculpem, ganhou a eleição. Eu sabia que ia ser isso. Aí me acontece essa pandemia. E aí, o brasileiro não tem realmente noção de previsibilidade, porque ele não está fazendo absolutamente nada para ajudar. Sim. E aí a gente vai ficar nessa situação por muito mais tempo, simplesmente porque colocou uma pessoa insana lá em cima, né? Como eu já chamei de jumento, eu tô ofendendo até o jumento, coitadinho. Não tem nada a ver com isso, né? E aí a gente vai passar por essa situação simplesmente porque a gente não tem um governo responsável. Tem um maluco lá em cima que quer mais que a gente morra mesmo. E aí tá todo mundo estressado. Vocês estão vendo? Vou até aproveitar para fazer. Vocês estão vendo o que é não saber votar? Não estudar a história da criatura? Olha o que a gente está passando, gente. E já poderia ter sido resolvido se tivesse um presidente um pouco mais sério lá em cima. Um cara que realmente, sabe, visse a gravidade da coisa, como as outras pessoas veem, as pessoas normais, né? Porque ele é um demente. Vocês me desculpem falar, mas ele é um demente. E já estaria tentando resolver isso aí. As aulas, se isso aqui fosse um país sério, o professor, ele estaria na linha de frente para ser vacinado. Seria a saúde, a educação e os policiais, que estão na rua na segurança. Não, o que aconteceu? Eles não têm importância. Na saúde, tudo bem. Ele, porque tem que estar na linha de frente, foi vacinado. Mas daí o professor e o policial fica para lá. Os presos são mais importantes que a gente, você sabia? Vamos vacinar primeiro a gente. Agora que estão fazendo a pressão para vacinar a gente logo, porque ninguém aguenta mais, e quer que as aulas voltem em agosto. Mas até então, e tá todo mundo achando que tá tudo lindo, os professores todos foram vacinados. Não! Professores a partir de 47 anos. Eu tenho 41, eu não fui vacinada. E estou sujeita a pegar. Já peguei, né, o ano passado, né? Pegamos o pessoal da viagem. E aí eu tô morrendo de medo. Por quê? Tudo bem, a primeira vez foi super ótimo, passei bem, fiquei bem. Mas tem, né, novas variantes da doença. Eu não sei se eu pegar uma segunda vez, como que eu vou reagir, né? Isso é feito da primeira vez. Você que não sabe da segunda, Deus me livre, né? Tenho medo, muito medo. Então, por isso, até estou mais recolhida dentro de casa, não saio muito, é só daqui, na casa da minha mãe no máximo, ir no mercado, é só o que eu faço. E eu estou nessa vida aqui. E a gente fica nessa situação por não ter um governo decente, né? Porque não está nem aí para resolver logo isso aí. Sim. Eu super entendo, né, o seu ponto de vista. Eu acho que tem, sim, bastante coisas aí, influências políticas, enfim. Mas eu acho que, assim, a gente tem que pensar também no que está acontecendo ao nosso alcance, né? Porque, às vezes, a gente não consegue, né, atingir lá, mas a gente consegue atingir o que está na nossa casa,
né? No caso aí as crianças, que é a minha maior preocupação, né? As crianças, os adolescentes, enfim, né? Que é o meu papel aqui em relação ao meu trabalho. Então, por isso que eu falo, eu acho que assim, eu sempre falo para os pais, isso vai passar, tá? A gente tem que ter a esperança que isso uma hora vai passar, né? A gente não vai ficar eternamente assim, né? A coisa vai andar. Mas eu penso também que é importante a gente se conscientizar do nosso papel, né? Então, de não abusar, né? De não fazer extravagância, porque senão a gente vai ficar nessa, né? Os outros países já estão rodando. O próprio presidente incentiva o povo a sair para a rua, ele não usa máscara, ele não está nem aí, entendeu? A gente está numa situação complicada, só quem tem consciência mesmo está se cuidando, né? Exatamente. E aí é complicado, os coitados dos médicos lá, estão estressados, as enfermeiras todas com depressão, né? Tem que ver o lado deles, estão trabalhando dia e noite, incansavelmente, vendo morte todo dia, gente. Isso acaba com o ser humano. Não é só o pai e a mãe, pensa também no pessoal da saúde. Sim, não, eles estão na linha de frente, né? São os principais ali, né? Não é? Tá ali, ó, na frente, vendo pessoas morrerem, tendo que escolher. Vocês acham que aqui no Brasil já não está nessa situação de ter que escolher quem vai pro respirador e quem não vai? Claro que já tá, gente. É que a mídia aqui abafa tudo. Mas, assim, sabe, a coisa tá feia. E aí fica todo mundo nesse estresse, nessa angústia, e passa para todo mundo, né? E fica a criança, né, angustiada, pai angustiado, o professor, todo mundo, né? Porque se a gente já tivesse tomado a vacina, não só nós, mas todo o pessoal que já é ativo no mercado de trabalho, já estaria mais ou menos normalizada a coisa, né? Poderíamos estar no nível como está a Itália agora, que não precisa mais nem usar máscara, né? E, no entanto, não se faz nada para melhorar a situação. Sim. Mas é o que eu falo, né? Dentro da psicologia, a gente vai usando dali do nosso conhecimento, né? Para levar para os pais o quê? Um pouco da noção do que a gente pode vir a fazer aí, contribuir para a gente poder poupar um pouco mais a saúde mental das crianças, adolescentes, até a nossa, né? Porque eu falo, né? Para a gente poder cuidar de quem a gente mais ama, primeiro a gente precisa cuidar da gente. Né? Então, a gente também precisa se cuidar. A gente fala, mas o meu filho não tá bem. Tá, mas às vezes ele não tá bem porque você não tá bem. Então, você também precisa se cuidar, né? E eu acho que no momento que a gente se encontra hoje, Sheila, a gente tem que fazer de tudo para cuidar e poupar a nossa saúde mental. Porque é o que a gente fala, né? A gente já prevê, nós psicólogos, já estamos prevendo uma próxima pandemia, né? Mas no caso, a pandemia da saúde mental. Que é a que vai alastrar, tá, gente? Já aguardem essa Exatamente. Pandemia. Você sabe que eu estou fazendo psicanálise e a minha professora de psicanálise, ela fala isso, se preparem, porque vão precisar muito dos profissionais que trabalham com psicologia, psicanálise, porque a coisa é séria. Muita gente perdeu, né? Muitos entes queridos, muita gente muitas perdas, né? Muitas perdas, exatamente. E não só de pessoas financeiras, porque empresas quebraram, pessoas estão sem empregos, né? Alguns estão em situação de miséria e tudo isso que vai vir de consequência para nós depois, futuramente. Exatamente. Então, o que a gente conseguir fazer para aliviar um pouco mais esse impacto, né, na saúde mental, a gente vai orientando, né? Então, por exemplo, coisas básicas assim que a gente pode, básicas que eu falo, né, que dá para a gente fazer no nosso dia a dia para amenizar isso, né? Então, por exemplo, em relação à escola, a gente fala, tem pais que às vezes cobra muito do filho, né? E tem que fazer isso, tem que fazer. A gente fala, gente, pega um pouquinho mais leve, né? Porque a gente não sabe o quanto essa criança está conseguindo absorver, Sheila. Eu vejo aqui em Jundiaí, muitos pais vêm de escola particular e tá reclamando muito que as escolas estão delegando muita coisa para as crianças, muitas tarefas, muitas coisas. E a minha grande preocupação é o quanto que a criança está conseguindo absorver disso tudo, gente. Ela não está conseguindo absorver, entendeu? Não adianta você estocar a criança com um monte de conteúdo e mas e o aprendizado em si? Ela não está conseguindo render. Então eu falo, esse ano
Esse ano, o ano passado, foi um ano assim, entre aspas, tá? Vou falar bem entre aspas. Foi meio perdido, não tem como, né? Mas eu acho que é algo que tem como a gente recuperar depois. Não adianta a gente querer agora, e no meio de uma pandemia, querer fazer o 100%. Gente, esquece. Né? Eu acho que agora é pegar um pouquinho leve, diminuir um pouquinho a cobrança, pelo menos é o que eu vejo às vezes no consultório, tá, Sheila? Às vezes pai cobrando, pegando muito no pé, né? E eu falo, gente, é pior, né? Porque aí que o aprendizado não vai surgir, né? Como você vai ter um aprendizado na base da pressão, da cobrança? Mas É é muito uma mais coisa que eu difícil, né? percebo. O meu filho não estuda em escola particular, ele estuda no estado. Uhum. E, assim, tem vindo muito conteúdo. Eu falei Então, assim, mas parece que estão querendo, né, fazer online mais do que fazia na sala. Eu realmente, porque na sala não tinha tudo isso de atividade o tempo todo. então, Agora, em casa, é um monte de atividade, eles não dão conta, né? E aí ficam nervosos, acabam não querendo fazer. Eu falo porque assim, né? Isso desanima, aí né? deveria ser na escola dessa forma, não mandar para a gente em casa. E olha que eu sou professora, eu posso ajudá-lo, mas imagine os outros pais que não têm o mínimo de conhecimento ali da forma da didática, ter que lidar com tudo aquilo. Eu acho que Uhum. precisa ser revisto, né? Que pelo menos nós, na prefeitura, temos o cuidado de, às vezes, o pai pode até achar que é pouco, que é fraco, mas a gente manda o que ele dá conta de fazer. Aham. Porque a gente sabe que quem tem a didática somos nós. Sim. Então, a gente tem que adaptar a atividade para saber que o pai vai dar conta de fazer aquilo. E o mínimo possível, não encher de coisas que, né? Porque Porque é obrigação nossa na escola. Quem tem a didática que estudou para dar aula fui eu, não foi o pai e a mãe, né? Até alguns pais mesmo são professores, podem ajudar mais. Mas você tem que pensar nisso, né? Na hora do seu planejamento, como que é o cotidiano daquela criança? Quais as possibilidades que ele tem de trabalhar com aquilo? Não é? Pensar até na parte econômica da família, né? No que você vai dar, às vezes assim, não exigir nada que tenha comida, por exemplo, às vezes a pessoa nem comida em casa tem, né? Diante exato. dessa situação, muita gente perdeu emprego. Então, a gente tem que pensar tudo. Então, às vezes, para alguns pais que têm uma condição melhor, eu trabalho num bairro onde as mães ainda, né, têm uma condição de vida melhor, todo mundo tem acesso à internet, mas tem muitas escolas que a realidade não é essa. E você tem que pensar um planejamento dessa forma, né, para atender todo mundo. Uhum. Pensar na realidade da Aquela criança em família. casa. Uhum. Né? Então, eu acho que as escolas particulares, por mais que sejam pagas e tem, mas nessa época eu acho que deveria dar uma aliviada e o Estado também, porque não se fazia metade dentro da sala de aula do que eles exigem das crianças em casa. Sim. Acaba sendo um absurdo, né? Mas, enfim, é o que a gente fala, a gente vai orientando as famílias, às vezes a gente vai conversando. É o nosso papel também como psicólogo, às vezes, entrar em contato com a escola, né? Fazer as orientações. Porque eu vejo que, assim, hoje já estamos indo para 2 anos já, né? Mas no começo as escolas estavam muito perdidas. Né? E elas acabavam bombardeando as crianças, bombardeando. E a gente falava assim, não, gente, pega leve, vai devagar, qualquer coisa você põe a culpa na psicóloga, fala que fui eu, não tem importância. Mas assim, o intuito qual que é? É a gente diminuir o impacto, né, dessa mudança toda na vida da criança. E isso acaba repercutindo no aprendizado dela. Né? Então, por isso que eu falo, hoje o que eu mais enfatizo para os pais é o cuidado com a saúde mental, gente. Né? A gente tem que cuidar, porque a hora que passar tudo isso, se a gente não estiver bem emocionalmente, a gente não vai dar conta. Imagina uma criança. Imagina uma criança. Então, agora é o momento da gente se preservar, vamos dizer assim. Então, pegar leve, não deu para fazer tudo, não deu, né? E tá tudo bem. Mas não cobrar tanto, né? Eu vejo que às vezes alguns pais ficam muito nessa condição de pressão da cobrança, né? E a gente fala que não é o grande aliado, né? E eu acho que assim, em casa também, agora também diminuiu, a gente percebe assim, mas, por exemplo, uma coisa que influenciava muito no começo, né? Eu vejo
pelo que as crianças comentavam comigo, adolescentes, é às vezes os pais ficam falando muita coisa negativa. E fala de morte, e fala disso, e fala daquilo. Só coisa ruim, sabe? Ver aqueles da Atena da vida. É só Aqueles isso que passa na noticiários. televisão o dia inteiro. Aqui em casa eu não assisto mais televisão. Vou na minha mãe, eu falo, viu, você tem Exatamente. não sei quantos canais é na TV. Você só assiste essas porcarias. Eu falo, isso traz até uma energia ruim para dentro de casa, gente. Exatamente. Né? Sabe? E acaba ficando em torno desse tipo de assunto, né? Então chega uma hora que a criança também absorve isso, né? Porque ela vê o pai toda hora falando de morte, de não sei o quê, e gente que morreu. Tudo bem, né? A gente tá vendo isso, tá acontecendo. Mas eu via que tinha gente da família que trazia muitos para casa. Ai, hoje morreu isso, hoje morreu. Então a criança ela vai ficando assustada, ela vai ficando insegura, ela vai ficando mais ansiosa. Então, o que a gente fala, diminui esse tipo de comentários, assista coisa diferente, assista programações, né, que fale de coisas boas, né, não ficar vendo toda hora o noticiário. Claro que a gente tem que se informar, sim, é importante, mas não ficar assistindo isso 24 horas. Eu lembro que no começo, como era algo muito novo, todo mundo queria assistir toda hora, queria escutar toda hora, né? Agora eu acho que já deu uma diminuída, as pessoas já se conscientizaram um pouquinho mais. Mas mesmo assim, às vezes a gente escuta, né? Ainda tem pai falando muito disso, de pandemia e tal. Então, assim, às vezes mudar um pouco o assunto, sabe? Isso também ajuda a amenizar, tá? Eu tô falando coisinhas assim bem basiquinhas, mas que ajudam ali a gente conseguir diminuir o impacto, né, de toda essa mudança que vem acontecendo na nossa vida. Que foi o que eu falei, né? E as As redes pessoas sociais estão também, mais... né? Sim, redes sociais, né? Você Então, abre o assim, Facebook, todo dia tem um luto, todo né? dia. Então tá complicado, não tem como você ficar, né? Uhum. Então é poupar um pouco a criança disso, né? Dessas notícias, né? Se tiver que comentar com alguém, com o marido, comenta à noite na cama, na hora de dormir, né? Longe da criança, Sim. Não ficar expondo né? tanto ali, né? Para as pessoas dentro de casa. Eu acho que isso também tende a ajudar bastante, né? Mas eu acho que assim, são coisinhas que são pequenas coisas simples, mas que fazem bastante a diferença. Né? Então, dedicar um tempo ali com a criança, fazer coisas com ela ou com o adolescente. Os pais se queixam bastante da questão da frequência, né, dos jovens na frente do videogame ou da tela, né? E que às vezes eles ficam um pouco perdidos, até que ponto eles podem permitir ou não permitir, né? Então, assim, a gente fala que a exposição excessiva, ela não é saudável, com certeza, ainda mais se a criança é muito pequena, né? Então, de 2, 3 anos, tem um tempo para você conseguir, para você disponibilizar ali o tempo de uso, tá? Às vezes é meia hora, para crianças de 4, 5 anos, 1 hora. Então, assim, tem um tempo aí, né? Que você pode estar disponibilizando e que isso não atrapalhe o desenvolvimento, porque tudo que é excessivo acaba sendo prejudicial, né, Sheila? Mas a gente sabe que o momento que a gente está também, a gente não tem muita escolha, gente. Não tem muito o que fazer. Então, a criança, ela acaba ficando mais tempo mesmo no celular ou no videogame, né? E assim, eu penso também que essa questão do aspecto social, Sheila, como a gente acabou perdendo, né, esse contato, né, com as pessoas, eu vejo que tem muita gente que, né, as crianças, os adolescentes acabam jogando para manter essa interação, tá? Para poder, né? Então eles jogam com outras pessoas e acabam tendo essa interação. Isso, por um lado, é bom, tá? Não é ruim, né? O ideal é a interação ali com a pessoa no dia a dia, né? A gente está ali no contato ali diário ali, na exposição ali social diária, né? Não por meio da tela. Mas já é alguma coisa, né? Do que a criança ficar totalmente reclusa, né? De contato nenhum, zero contato. Não, ela tem que ter contato social, gente. O contato social é importantíssimo para o desenvolvimento da criança, né? Então, Sim. eu falo que nesse momento que a gente está, eu falo que a gente não tem muita escolha mesmo. Então, às vezes, a criança ela vai passar um pouco mais de tempo, às vezes a gente vai disponibilizar para ela ter esse contato social,
né? Para ela não ficar totalmente reclusa. E conforme as coisas for voltando aí novamente ao ritmo normal, a gente vai inserindo novamente ela na sociedade, né? Que é o mais saudável, né? Até mesmo para o desenvolvimento das habilidades sociais. Sabe o que eu percebo também, Fabi? As mães que têm que trabalhar em home office ou são autônomas Tá. e tem criança em casa, ou são mães solos, né? Sim. Eu percebia isso muito, né, com as minhas manicures, né? Uma tinha 2 filhos, né, um pequeno, e as crianças pequenas, elas demandam mais atenção, ainda mais quando tem uma pessoa diferente dentro de casa, porque elas acabam tendo que atender várias clientes, daí a criança fica em cima e não tem outro entretenimento, e a mãe tem que, às vezes, acabar usando do recurso ou da TV ou do celular para poder atender, porque também é um meio de ganhar a vida, né? Sim. Senão morre de fome. Exatamente. E é muito difícil, sabe? E eu vejo as crianças, eles querem atenção o tempo todo, né? Eu vou ter paciência, porque eu sou professora, eu converso muito com as crianças quando eu vou, mas assim, tem hora que a criança quer que a mãe pare o que está fazendo ali, e ela tá atrás, tá ali falando, conversando, Sim. e tá mexendo nas coisas, aí a mãe fica nervosa, é bem complicado, viu? E Não, para as mães que trabalham em home office também, que eu vejo aqui em casa, às vezes meu filho ele tem 14 anos, eu tô aqui trabalhando, eu gosto de ficar muito no meu quarto aqui trabalhando, né? E aí ele quer conversar, quer falar alguma coisa comigo, e eu falo, aí, agora não dá, porque eu tenho que estar concentrada no que eu estou fazendo ali, senão eu paro e já não sei mais o que eu faço mais, entendeu? E nessa parte eu sou bem, né, a minha energia masculina, eu tenho que estar concentrada. É tá. uma coisa por vez, eu não sou igual às mulheres, não, que Ah, faz 1000 coisas ao mesmo tempo, né? Eu sou uma coisa por vez. eu sou Meu assim, pinto psíquico, eu faço tudo ao não. mesmo tempo, Sheila. Nisso, o pinto psíquico manda, entendeu? Então, assim, é uma coisa por vez. Ou eu tô digitando para não fugir ideia da minha cabeça aqui, eu tenho que estar concentrada aqui. Se alguém falar comigo, acabou. Ou se eu tô no telefone falando com alguém, tem outra pessoa falando, ó, para, que eu não tô entendendo nem aqui nem o que você tá falando. Então, para mim, é uma coisa de cada vez, né? Então, é difícil. Porque às vezes ele quer conversar, ele quer fazer as coisas, aí ele fica muito tempo no quarto dele, no celular dele, ou até o próprio cachorro, coitado, sente. Porque não tem o tempo, o cachorro quer brincar também, não é só as crianças, o cachorro também. É difícil, gente. E aí a gente está tendo que se adaptar a essa nova realidade. Para mim, é ótimo, adoro ficar em casa, sou super caseira, Tá. sabe? Gosto aí, mas assim, eu estou num momento que eu estou produzindo muito. Eu consegui alternativas, né, de fazer coisas em casa além do trabalho que eu já tenho, de estudar, de ler, mas e meu filho tem 14 anos, já não me demanda aquele trabalho que uma criança pequena demanda, né? Agora, as mães com criança pequena, eu imagino o quanto esteja sofrendo. Eu tenho uma irmã que tem um filho de 2 anos e ele é super dependente dela. Ele não fica longe dela um Longe. minuto. Tá. E aí, assim, tem horas que ela acaba estressando, porque nem pro banheiro sozinha ela não consegue ir. Ela tem que deixar a porta aberta, ele tem que estar vendo o que ela está fazendo. Porque senão não consegue. Aham. Não dá paz. Não dá pra. É, não dá, ele chora, ele acha. Eu não sei, eu falo, esse moleque, na outra encarnação, ele deve ter sido abandonado. Porque eu nunca vi, tudo ele acha que a mãe dele vai sumir, vai. E sabe, é um grude, é uma coisa, e a mãe dá toda atenção, todo lugar, e ele é desse jeito. Ele não fica nem com a minha mãe, você acredita? Mas ele é Nem com a minha pequeno, mãe. né? Você falou. Ele tem quanto tempo? 2? 2 anos. Tá. 2 anos. Mas é demais, né? E a gente não passou isso com os outros, né? Meu filho não foi assim, meu sobrinho, minha sobrinha. E ele, pelo amor de Deus, É é o que a um gente jeito. explica, né? Cada um acaba sendo diferente, né? As pessoas não são iguais, né? Cada um vai agindo de uma forma diferente. Mas como ele é pequeno, a gente sabe que nesse processo do desenvolvimento também, né? É esperado que a criança, por exemplo, ela tem esse apego com a mãe, né? Então, se ela não vê a mãe ali, não tá ali sob os olhos dela, né? Ela pode ter o receio que a mãe sumiu, né?
Claro, 2 anos ela tá se desenvolvendo, mas tem, né, essa insegurança da mãe ali. E das vezes, esse apego, quando ele é muito forte, então a mãe tá o tempo todo ali grudada e tal, a criança ela vai sentir mesmo a necessidade de estar mais com essa mãe. E aí, quando precisar separar, né, ou tiver que ir para a escolinha, né, ambos sofrem, né? Tanto a criança quanto a mãe, né? Acaba sofrendo bastante por conta Eu desse falo para apego, né? ela, Que é muito não forte. adianta, ele não vai ficar na creche, pode É. esquecer, o menino não vai de creche. Olhe lá quando ele for para EMEI, que vai ser uma luta ainda, mas na creche ele não vai ficar de jeito nenhum. Uhum. Vai dar um trabalho do caramba. Mas é um Falei, processo que ela graças a pode, Deus que eu não ela dou pode aula em Nova desenvolver. Odessa, então. Mas Sheila, eu vou te falar. Mas você sabe que é um processo que ela pode ir desenvolvendo aos pouquinhos com ele, sabia? E, inclusive, eu até faço um acompanhamento com os pais que a gente chama de uma orientação individual, ou seja, é uma orientação que a gente faz com os pais, né, com crianças menores. Então, crianças que estão aí abaixo dos 3,5, né, a gente faz orientação com os pais. E aí a gente já vai orientando essa família de como que ela pode já proceder nesse processo. Né? Então, na hora que a criança tiver que ir para a escola, o que os pais já podem começar a fazer no dia a dia para ajudar essa criança nesse processo aí né, desse momento do desapego aí, né? Que ela vai precisar ir para a escolinha. E a mãe também, porque a gente sabe que a mãe também acaba sofrendo bastante, né? Em função desse processo. Então, são coisas que a gente também, dentro do nosso papel, a gente também pode fazer com as famílias, né? Então, a gente faz esse processo de orientação. Então, no caso, a criança não precisa estar em acompanhamento terapêutico, mas aí a gente faz um acompanhamento só com a família, né? E tem o processo que é o processo da psicoterapia, né? Que no caso, a minha forma de trabalhar é eu atender a criança e fazer um processo de orientação com os pais, né? Porque a gente parte do pressuposto, Sheila, que se a família muda a forma de se relacionar com a criança, a gente consegue obter também as mudanças de comportamento, né? Então, por isso que é imprescindível a gente também fazer esse processo de orientação com os pais, tá? Dentro do acompanhamento. Sim, a Então, gente vê, né? dá para a gente ir orientando aí as famílias de acordo com a necessidade delas, né? A gente percebe a criança como ela é, porque é referência aos pais, né? Então, assim, muito do que a criança apresenta, a gente já sabe como é que é dentro de casa. Então, É que então, a gente fala dos exemplos, né? Dos modelos, né? Eu falo, a gente parte do exatamente. princípio do aprendizado, né? O princípio do aprendizado, o que é? A gente aprende as coisas que a gente faz, né? Aham. Tá A aprendendo Jamília, aí, boa constantemente as noite. coisas. E as crianças aprendem também, né? Não são diferentes, né? A gente aprende por modelos, por exemplos, né? Ah Então, a lá, a gente faz Jamília a está nossa... falando que as aulas síncronas têm sido uma delícia para ela. Não sei se ela está falando ironicamente ou se é verdade. Para mim está Tá. sendo, viu, Jamília? A educação infantil está sendo. Agora, o pessoal do fundamental tem sofrido bastante, viu? A Guilherme, Tá. quem mais tá E aí? aqui? Gente, se alguém tiver alguma pergunta, quiser fazer alguma pergunta para a Tem... Fabi, Ah, aproveitem. Ó. Nós temos 8 minutos. oito. Tem aqui 8 minutos. Tá. Oi, Tuquinha, boa noite, amor. A Agatha, boa noite. A Jamile, tá difícil dos dois lados, o nível de concentração. Entender o nível de concentração. Tem aqui o balãozinho com a interrogação. Quem quiser mandar pergunta, pode mandar por ali, viu? Porque às vezes meus Pode. comentários não aparecem aqui, viu? A Divanise, a minha terapeuta, ela que me escuta toda semana, Ah, né? Coitada, é com ela que eu despejo todos os meus. tá. Seus caos. Então, a Prodo Infantil não tá perto, fala assim, eu me sinto muito amada e muito querida pelas crianças e pelos pais das crianças. O que eles estão sentindo falta mesmo é da interação deles na escola, né? Porque o dia da aula síncrona para eles é uma alegria, eles adoram. É o dia que a gente tem contato, que a gente se vê, se fala. Falo, pelo menos na educação infantil, tem sido de uma forma diferente, mesmo porque a gente trabalha de uma forma lúdica, né? É Sim. através de Muito mais lúdico, brincadeira, né? não é? Né? Então,
aquela coisa mais carinhosa, eu chamo eles de meus amores, né? Dou atenção para todos. É diferente, né? É uma idade que é muito mais gostosa de você trabalhar. E agora o fundamental, eu acho que os professores têm penado muito mais, né? Já são maiores, né? Complicado. O que mais? Vamos ver. Eu acho que não tem. Jamília, desabafo da professora de educação infantil. Jamília, você é professora também? Além de psicóloga? Ó, A Carol, beijos, Carol. Carol tá lá em Brasília vendo a gente. a Carol, deixa eu ver. Ó, tem um pessoal que eu conheço aqui. Deixa eu ver. Fala oi pra eles, ó. Esse Ó, o aí, Éder. ó. Oi, Éder. Nossa, o Éder sempre me acompanha lá nas redes sociais. Aprendo muito com a Fabi. Ai, que bom! Que A bom, Adri, ó, minha coordenadora, que foi minha coordenadora o ano passado, tô assistindo. Oi, Adri, boa noite, linda. a Raíssa tá aí Ainda bem que eu também. falei bem Beijo. da minha sala, da minha escola, hein? A coordenadora não aí, ó lá. Oh, meu Deus do céu. Mas não, lá onde eu trabalho, assim, é muito legal. Os pais são muito participativos, as crianças são muito amorosas. Eu gosto muito, né? Então, a aula síncrona, pelo menos de terça-feira, eu recebo muito carinho da parte deles, né? Aham, que bom. Que mais? Ó, a Raíssa mandou aqui suas Ah, isso aí eu não lindas. vi a Raíssa aqui. O meu é tudo atrasado, né? Aqui no meu. Ah, tá. Eu Entendeu? Por tô. isso que eu falo, ó, se tiverem pergunta, manda no balãozinho da interrogação, aí aparece pra mim, porque comentário meu aqui, ó, só por Deus. Mas, ô, Sheila, foi muito gostoso o nosso bate-papo aqui. Foi muito leve, né? Foi bem Você agradável, achou, adorei. né? Porque eu desabafei também, aproveitei. Não, eu me senti num bate-papo assim, super à vontade com você. Foi ótimo, adorei. Quando quiser, eu posso voltar. Se você quiser, a gente volta, a gente Sim, a conversa gente vai mais. chamar outras vezes aí, né? Porque Né? acho que O tempo as passa tão mães, os pais rápido, aí né? têm mais dúvidas, né? Sim. Passa rápido e hoje eu tô com o compromisso que apesar que eu não fui lá no instituto, eu tenho que ir lá daqui a pouco, né? Para gravar meu vídeo de venda do curso que já está pronto. Ai, Que tá na Hotmart. bom! Parabéns, Logo Sheila. eu estou divulgando já, querida. Que bom. Já tá. Aí eu vou resolver as coisas lá. Tá. Eu Mas não vi a parabéns, Raíssa viu? aqui. Parabéns pela Obrigada. iniciativa de você ter feito o Insta aí, né? E eu De que você tenho que estar agradecer a ajudando as sua mulheres. participação, É, né? Eu que tenho que agradecer, que para mim também você é uma mulher que brilha. obrigada. E aí, todas as mulheres que brilham, eu estou chamando para brilhantar aqui, né? Fazer uma live, falar sobre os seus trabalhos, as questões, todas as questões que a gente passa como mulher, né? Para todo Exatamente. mundo, porque somos mulheres reais, né? Apesar de tudo, somos mulheres reais, cada uma com seus problemas, né? Exato. Mas que estamos aí lutando, né? No dia a dia e brilhando cada uma no seu setor, né? No seu trabalho, mesmo as Aham, que são donas de casa. aham, E o meu intuito é esse, né? aham. Aumentar a autoestima da mulher, fazer ela se sentir algo importante, e não só Empoderar, a né? servidora. É empoderar, não só a servidora do lar, do marido, da família e esquecer dela mesma, né? Que a gente Exatamente. tem que dar esse empoderamento, né? Que a gente, às vezes, muitas vezes, mãe e esposa, lembra de todo mundo, mas esquece da gente mesmo, né? Porque cuida de todo mundo, mas quem que cuida da gente? Exatamente. Né? Por Mas isso que nem a eu gente se sempre cuida. falo, por isso que eu falo lá para os pais. Antes de você cuidar de quem você ama, primeiro você precisa cuidar de você, né? Que a gente fala bastante do autocuidado, né? O quanto que a gente exercita o autocuidado, né? De você se olhar. E o autocuidado, gente, não precisa ser uma coisa assim, né, gigantesca, mas coisas que pode ser simples, né? Como se permitir, às vezes, conversar com uma amiga. Eu sei que a gente não está podendo sair muito aí, mas pode ser no celular, não tem importância. Ou assistir um Né? filme, ou fazer aquela jantinha, se você gosta, né, de cozinhar, é uma coisa que você sente prazer, né? Já não deixa de ser um autocuidado, né? Eu acho que tudo aquilo que envolve que você sente um prazer não deixa de ser um autocuidado,
né? Você tomar um banho gostoso, conseguir, né, tomar um banho, combina lá com o maridão, né, de ficar com as crianças e você tomar aquele banho gostoso, relaxar, não deixa de ser o autocuidado. E o autocuidado, gente, ele é importantíssimo, por quê? Porque a hora que você se cuida, fica mais fácil, vamos dizer assim, né? Você também cuidar das suas relações, né? Principalmente da sua relação com a sua criança. Exatamente. Quando as pessoas falam assim, a academia antigamente tinha esse pensamento que era coisa de luxo, né? Não, por exemplo, é um autocuidado. E é um tempo que você tem para você. Não precisa também ir na academia se você não tem dinheiro, não. Uma caminhada que você faz. Exato. Gente, eu medito fazendo caminhada. Eu vou pensando na vida, daí eu corro, aí, sabe? Eu penso mil coisas na caminhada. Porque o momento meu, eu tô comigo. Entendeu? Eu tô me cuidando, mas eu tô comigo. Sim. Então, são essas pequenas coisas que a gente tem que pensar, né? E olha que a saúde já não tá lá aquela coisa, né? Ontem eu tive uns piripaque aí, mas eu me cuido, sabe? Mas é essa questão do estresse todo, né? Da pandemia, e eu venho estressada, não é de hoje, né? Então, tem que se cuidar, senão eu vou deixar eu Vinão aí com 14 anos, eu aí bonitona morrer com 41, não, que isso? Eu não nasci para morrer com 41 e a terra comer assim, eu ainda gatona, tendo ainda muscular, né? Ah, não! Que isso? Tem muita lenha para queimar ainda, minha filha. Que é isso? Não, não, não. Não cheguei até aqui, eu falo que eu gosto, não cheguei até aqui para morrer na praia, não. Que agora que eu tô bem, filho tá crescendo, posso viver minha vida, vou morrer estressado, mas não vou mesmo, não vou, tem que me cuidar, né? Agora que a gente está com tudo aí, ó, fez o curso MAV, tá aí, tá. Mas é isso mesmo. Mas não deixa de ser, Sheila, esse processo do autoconhecimento, né? Por isso que eu acho que foi importante para a gente, né? O autoconhecimento, acho que traz gente, né, esse empoderamento também, né? Da gente se valorizar, da gente se cuidar, né? Eu falo, autoconhecimento é tudo nessa vida, gente. A gente tem que se autoconhecer. Agora que eu tô com tudo aí, não, tem que cuidar da minha saúde, que eu quero viver muito. E se a minha genética for igual ao do meu avô, 103 anos é pouco, viu? Então. Então. Meu avô morreu com 102, tadinho, né? E viveu intensamente. Meu avô era assim, porra louca como eu, a família inteira né? Puxou meu avô. Então, assim, ter essa vontade de viver, não esquenta a cabeça com nada. Agora, eu, na minha melhor fase, você acha que eu vou querer estar aí com a saúde para baixo? Não. A única coisa que está me atrapalhando no momento é a pandemia, só. Então... Do resto, né? A única barreira, né? É a única barreira a pandemia, né? Mas tudo se ajeita, né? Se Deus quiser. Mas Fabi, obrigada, viu, amor? Imagina, eu quero agradecer a sua participação. Imagina, pode ser que eu te convide para uma próxima aí, porque ó, o assunto rende, tem muita coisa para falar, né? Tem bastante muita coisa para falar. Fica pouquinho, né, pra gente falar. Fica pouco, né? Mas você também tem que descansar, pelo jeito que você ainda tá trabalhando, né? Tô vendo pela sua cara. Trabalhando. Tava. Cansadinha. Eu fico entre o online e o presencial, né? Então, de manhã eu vou pro consultório, mas à tarde eu fico no online. Mas deu tudo Obrigada certo. por ter se disponibilizado, tá? Eu agradeço mesmo, adorei. Acho que as pessoas também gostaram, tá? E só te agradecer, amor. Agradecer e a gente combinar de se ver de novo pessoalmente. Isso, faz tempo. Vamos combinar de a gente se ver. Ó, tô vendo as meninas colocar aqui a Jussara, a Maria, ó. Beijo pra vocês, meninas. Vamos se ver em breve. Olha lá, boa noite, se Deus quiser. Não aguento mais ficar em casa. Se Deus quiser. Quero ir pra Campinas. Ai, meu Deus. Se Deus quiser. Né? Ai, não aguento mais. Aos pouquinhos a gente vai voltando aí ao normal. Pois é. Tá bom, querida. Obrigada mesmo, viu? Semana que vem vocês não percam. Quem vai estar aqui comigo vai ser a Regina Pocai, falando sobre respiração consciente também, que isso é muito importante, né? Pra gente se manter no centro, né? A coisa da ansiedade. Então, vocês não percam semana que vem. Daqui a pouco tem caixinha de perguntas, tá, gente? Pro Sheiloca Responde, foi um sucesso. Quem não assistiu, assiste. Pode
as perguntas, porque eu não tenho frescura, né, pra responder. Eu tinha um canal no YouTube que era Sherlock sem frescura. Você viu, né? É doida sempre, né? Não adianta. E quer ser psicanalista. Mas eu acho que meus pacientes vão gostar de mim, né? Porque eu acho que tem que ter essa proximidade, né? Se sentir à vontade, falar, ah, isso é retardada aí mesmo, né? Vamos lá, né? Mas é assim, mandem as perguntas que vocês quiserem, tá bom? E é isso, eu preciso ir gravar agora o meu vídeo, que eu vou trabalhar agora, ó, só não para, Eu vou né? descansar. Depois... Eu vou descansar. Vai, querida, vai que você tá com carinha de cansada, vai mesmo, vai cuidar de você. Então, tá Obrigadão, bom. viu, amor? Boa noite, Beijo. gente. Um beijo, um beijo. Boa noite para todo mundo. Obrigado para quem acompanhou aí, tá, gente? Obrigado, até gente. Mais. Tchau, até. Tchau, tchau. Alguém tirou o print, será? Não sei. Será que eles iam conseguir tirar?